O ato de improvisar versos na hora, de repente, é algo que acompanha a humanidade há longos séculos, ao longo da história da música e também em várias latitudes do globo. Indo para os exemplos mais remotos, encontramos nos rituais dos budistas e hinduístas os mantras, por exemplo, ou o canto antifonal na Igreja Católica entre o século IV e o século VI. Ou seja, formas de improvisar texto na hora, subjacente a um tema dado, a um tema considerado. Na Idade Média, o fenómeno dos trovadores tem a máxima importância e a máxima relevância no contexto do canto repentista na nossa região. Estamos a falar, nomeadamente, dos caminhos de Santiago e do percurso que era feito por peregrinos ao longo da Europa em busca desse lugar sagrado. Os fiéis tinham, de certa forma, que aliviar o esforço de tão grande caminhada e para tal entoavam cânticos onde realmente havia texto improvisado, nomeadamente no contexto das cantigas de escárnio e maldizer. Estas cantigas de escárnio e maldizer eram algo que aliviava o esforço de tão árdua caminhada. Através do seu humor conseguíamos, portanto, criar um ambiente que criava boa disposição e mais energia para suportar tão grande caminhada. Não seria estranho, pois, que em toda esta zona do Alto Minho e também nos nossos vizinhos da Galiza, o canto repentista tivesse uma presença tão acentuada. Como veem, ela já vem pelo menos desde a Idade Média. No período seguinte da história, no Renascimento, as descobertas marítimas foram as responsáveis pela criação de um triângulo cultural entre a Europa, o Novo Mundo, a América e a África. Resultante deste triângulo cultural surgiram as mais diversas manifestações musicais e aqui também a marca do repentismo vai se fazer sentir no Brasil. Não podemos esquecer que Pedro Álvares Cabral desembarcou em primeiro lugar na cidade de Porto Seguro, no Nordeste brasileiro, e que os colonos que estiveram no primeiro grupo que colonizou o Brasil, temos dentro deste grupo os minhotos, que naturalmente levaram a sua cultura, a sua forma de fazer música. Esta primeira influência musical portuguesa em território brasileiro inicia-se efetivamente no Nordeste, mas rapidamente se estende a outros estados do Brasil, onde hoje podemos encontrar as mais diversas e aprofundadas formas de repentismo. Ainda na América do Sul temos o caso da Venezuela, que também tem os seus exemplos de repentismo, mais concretamente um estilo chamado contrapunteo llanero, numa zona da Venezuela que são os llanos ou planícies. Nesta forma de cantar repentista, 2, 3, 4 cantadores disputam entre si em grande competição, havendo concursos com prémios avultados para os mais hábeis. As várias formas repentistas têm sempre a ver com a região onde se praticam. Assim, no canto repentista é sempre utilizado, ou são sempre utilizados, os instrumentos e as formas musicais daquela região. E na Venezuela não é exceção. Assim temos estes cantares ao desafio acompanhados pela harpa e por outro cordofone chamado quatro. E ainda pelas maracas. Os virtuosos cantadores repentistas da Venezuela chamam-se copleiros. Seguindo pelo continente americano, mais para norte, vamos encontrar na ilha de Cuba um estilo musical, o som cubano. Mais concretamente, um tipo de som cubano, o som montuno, vai ter aqui um enquadramento especial neste contexto do repentismo. O que acontece no som montuno é que, para além de ter uma primeira parte onde decorre o tema, com introdução, estrofes e refrão, surge uma segunda parte da canção onde se improvisa. Nesta parte da música, el cantante, que é o cantor principal, vai improvisar versos e música em contraponto com um coro fixo que é cantado pelo resto dos elementos da banda. O som cubano é uma das formas que mais tarde veio integrar um género mundialmente conhecido, a salsa. Surgida na cidade de Nova Iorque na década de 70, tem como principal referência o som montuno cubano. Daí que, na segunda parte de grande parte das salsas conhecidas, temos uma parte de improviso chamada montuno, que é, efetivamente, uma forma de repentismo. A cidade de Nova Iorque é uma cidade multicultural e, nesta mesma década de 70, teve, no bairro latino, o surgimento da salsa, como já vimos.
Mas, do outro lado da Rua 116, no famoso bairro Harlem, começa a desenvolver-se uma outra forma de fazer música e de fazer repentismo. Estou-me a referir ao hip-hop e ao rap, que aqui começam um processo de expansão à escala global, sendo hoje em dia uma das músicas mais difundidas a nível mundial. No contexto das comunidades afro-americanas de Nova Iorque e dentro deste universo do hip-hop e do rap, existe mesmo uma prática de battle ou batalhas entre 2, 3, 4 ou mais opositores que se debatem entre si em torno de ideias, fazendo efetivamente repentismo.